E agora você confere aqui no programa Holofote como vai a vida. E aí, como vai a sua vida? Lembrando que recebemos as suas perguntas através do 2111-2133 ao vivo ou então através das redes sociais. Mande o seu recadinho através do Facebook. Hoje estamos recebendo mais uma vez o nosso querido colaborador. Já estava nos esperando, já estava aqui na nossa TV, né, doutor Fernando? Nos acompanhando, né, na nossa sala de espera. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um doutor prazer Fernando, estar aqui mais com uma vocês. vez. E junto com o Dr. Fernando de Freitas, que é coaching de relacionamento, nós vamos também falar com Carol Felício, que faz parte aí da organização desta primeira Semana Internacional do Transtorno Espectro Autista, que está acontecendo na cidade de Ribeirão Preto a partir de amanhã. Obrigado, Carol, pela sua presença. Obrigada a vocês. E é a mamãe da Júlia, né? Isso. Seja bem-vinda, Muito Carol. obrigada. Bom, doutor Fernando, hoje nós trouxemos um assunto muito especial, aliás, por falar essas crianças que começou a ser usado o termo de crianças especiais, e são mesmo, são pessoas muito especiais, no qual a gente aprende muito. Na verdade, há uma troca para quem já teve a oportunidade de conviver um pouco, e nós temos diversas ONGs e algumas, né, associações que trabalham, né, que tentam fazer um trabalho de trazer essas crianças, de proporcionar um dia a dia melhor para elas, uma condição de vida melhor. Realmente precisa, há muita mudança em cuidados, os cuidados precisam também ser especiais, precisa ter realmente uma preparação para ter uma criança autista em casa? Não só no autismo, como várias outras situações. Cada vez que sai do que a gente chama de normal, que o normal é diversidade, mas a gente acredita que vai ser tudo assim. Vocês têm filhos, vocês sabem como é isso. De repente nasce uma criança que tem uma necessidade especial. A família realmente muda completamente. Um dos dramas enormes que tem isso não é só a situação em si. Muitas vezes isso mexe na ferida emocional dos pais, onde fica assim, onde foi que eu errei, de quem é a culpa. Isso é um conflito enorme que vem, um estímulo na família. Essa criança precisa de cuidado, mas frequentemente a família começa a ter uma série de situações que podem até atrapalhar a relação da família em si, do casal, que não vai ajudar em nada a criança. Eu estou falando isso, infelizmente acontece. Isso é o que normalmente se vê em famílias assim. Agora, a criança em si, ela precisa ser vista de uma forma interessante. Ela é especial e ao mesmo tempo ela é comum. Porque ela não pode ser especial demais. Ela tem as necessidades dela, como todas as crianças têm. Ela precisa ter alguns cuidados, como todas as crianças vão precisar. Então não pode também transformar a criança num ser muito especial. Ela é uma criança que tem necessidade. Se ela tivesse diabetes, ela teria que ter uma alimentação diferente. Se ela tem síndrome de Down, ela também vai ter uns limites assim. Como todos nós, eu tenho uma série de limitações na minha vida, vocês também têm. Nós não temos um monte de limitações. Então, ao mesmo tempo, é uma criança especial nos cuidados que ela terá que ter. Mas ela é uma criança comum como todos nós, é um ser humano como todos nós. E cabe a nós, a família, quem está por perto, ajudar o máximo possível para que essa criança tenha uma qualidade de vida melhor. É importante a gente falar aí sobre a qualidade de vida, não é? Dessa criança, podemos dizer, especial, ou que precisa de cuidados e atenção mais voltada para o dia a dia, ou para o local em que ela vive, ou para a escola que ela vai estudar. Quer dizer, precisa-se sim pensar de uma maneira mais exclusiva, mas não deixando com que ela seja exclusiva, né? Quer dizer, ela vai ter que passar por situações que uma criança normal passa. É isso? Vai. Então tem algo que esse exclusivo é interessante, porque a gente também, dentro da palavra exclusiva, a gente coloca exclusão. Então essa história, e quando nós colocamos que ela é exclusiva, ao mesmo tempo nós estamos excluindo da normalidade da vida. Ela é um ser humano que veio para a vida com algumas limitações. Ponto. A forma como olhamos para isso é que determina
o drama que vai ocorrer em volta. Se ela for a fonte de um drama familiar, ela vai ficar bem. Coloque-se no lugar dessa criança. Se ela pertence a uma estrutura familiar que a acolhe, que a inclui, e olha como algo que realmente veio, vamos ver o que nós podemos fazer, sem maiores dramas. Temos um problema seríssimo, não só no lado do autismo, mas todas as famílias. Por exemplo, se tem um quadro de psicose, se tem um quadro de síndrome de Down, tem um quadro, qualquer quadro sindrômico, geralmente a família se fecha, esconde, veja, a própria família sai da sociedade, do mundo, se fecha. Não é um autismo isso? Aliás, quando vocês estavam falando do nosso país, e aí eu falo para todos nós somos também um país autista. Nós temos dificuldades de comunicação, nós somos todos fechados, não colocamos claramente as coisas que temos dentro de nós. Então, se você olhar dentro do autismo, como a forma como funciona, todos nós somos uma sociedade autista. É o medo da maneira de se que ver, não nos da maneira de se comunicamos, enxergar. repetimos gestos, sempre as mesmas coisas, não evoluímos, ficamos fechados. Se você aí dentro, você aí na sua casa olhar, no fundo, você também é um autista, se olhar para isso. Com certeza. Nós repetimos sempre as mesmas coisas, dá tudo errado, mas a gente fica lá. A gente se fecha, não tem facilidade de comunicação. E aí ficamos fechados no mundinho nosso. Não é um autismo isso? Isso é um autismo. Se bobear, todos nós somos autistas. É verdade, isso é bom pra gente pensar. O doutor Fernando já vem aqui sempre com a gente, né, no nosso quadro, e já vai jogando coisas para você ficar pensando e trocar informações aí com as pessoas que você está em casa. Agora hoje a Carol, além de vir para falar da organização desse evento, que daqui a pouquinho a gente vai falar, Carol, você também vem como mãe. Quero saber como que foi, já que você está com uma pré-adolescente, né? A Júlia está com o quê? Está com 15 anos? Está com 15 anos, uma pré-adolescente em casa. E eu quero saber como é que foi para você quando você recebeu a notícia e todo o trabalho, então, que você começou a desenvolver através disso. Hoje eu super, já há um tempo, super entendo o que o Dr. Fernando falou, mas a família ela passa por um processo. E claro que o recebimento da notícia, o que acontece não é fácil, mas o importante é como você encara isso e transforma. Eu passei por essas coisas de quem que é a culpa, de quem é o gen, quem foi o culpado, isso atrapalha realmente muito e você até perde o foco do que você tem que fazer. Abre feridas, abre passado e vira um transtorno. E só que eu passei por tudo isso muito rápido, porque eu sabia que necessitava de ação. E a primeira ação é a sua aceitação genuína, é o seu amor, é saber que algo mudou num destino que você projetou, porque todo mundo projeta, acho que seu filho nasceu, vai ser médico, né? Exatamente. Mas você começa a mudar o ponto de vista, a mudar os seus valores, a mudar as suas metas, a aceitar o outro como ele é. E isso que o Dr. Fernando falou é muito sério mesmo. Você tem que, é uma criança especial, mas você tem que prepará-la para ser uma criança comum, vamos dizer. Porque a gente não vive para sempre. E a vida está aí, ela tem que se tornar mais independente possível. Então, acho que pena, dó, superproteção, são coisas que prejudicam no desenvolvimento dessa criança. Não que a mãe não tem, mas a gente tem que se policiar muito e a gente tem, começando pela gente, a gente tem que empurrar essa criança para ela ir para frente. Olha, e na verdade a gente está falando aqui de pai, de mãe, não é? Mas tem irmãos também, muitas vezes na história. A Júlia tem irmãos? Tem. Hoje irmãos? até eu estava comentando que teve não sei se era isso que você ia perguntar, como que era. Mas a pode relação. falar, Qual que pode é a atitude? aproveitar e Como falar. preparar os irmãos para lidar com toda essa situação? Eu tive uma pediatra, né, que é a pediatra da Ju ainda, e ela sempre me falou, olha para o Marcelo, ele é mais velho. Olha para o Marcelo, que normalmente o irmão saudável começa a querer ser o doente. Porque a gente, querendo ou não, e no meu caso, tinha muita intervenção hospitalar. Então, ele acordava, não tinha ninguém em casa. Estava todo mundo correndo atrás de emergências, né? E para eu tomar muito cuidado para ele também não ficar doente querendo essa atenção toda. Porque a família se volta para esse que está precisando.
E então eu sempre fui muito instruída, então eu também ficava muitos momentos só com ele, priorizando só ele, tentando dividir. Eu fui para fora do país muitos, a Júlia estava com 1 ano, que tudo começou com 6 meses, com 1 ano a gente já foi, ele foi comigo, ele participou, ele sempre quis estar junto. Mas aconteceu um momento quando a gente teve uma volta dos amigos boicotarem ele, porque a Júlia fisicamente no começo ela era bem diferente do que é hoje. Ela tinha muitas limitações, tanto físicas e tudo, motoras, de face. E os amigos começaram a boicotar ele, entrar, que ali tinha uma irmã assim, assado, parará. Ele tinha uns 5 anos. E ele chegou em casa e falou, eu não quero essa irmã. Eu não quero uma irmã assim, eu quero uma irmã normal, porque fica todo mundo rindo de mim, que não sei o quê. E eu falei, ok, não posso obrigar você ser... mas na hora você pede, me dá sabedoria, né? Como é que eu vou lidar com isso? Você receber isso, né, Lia? E aí eu falei, tudo bem, a partir de hoje ela não é sua irmã. Você não vai falar com ela, você não vai chegar perto dela e fica você no seu canto. Só que sua irmã passou por isso, por isso, por isso, por isso, e por isso que ela tem isso. Mas, e aí ele chegava às vezes da escola, querendo brincar com ela, querendo falar com ela, eu falava, não, você não vai falar com ela, não é sua irmã. E comecei a ser muito fria mas não deu 2 dias. Ele, eu quero, minha irmã, super chorou, porque eles tinham um envolvimento. Precisou passar por uma veio situação ela, de que é perda. maior, E né? aconteceu de novo, porque eles estudavam na mesma escola, uma época, e foi onde começou a exposição da irmã perante os amigos. E aí os amigos vieram de novo perturbar ele falou assim, vocês não sabem? Ele começou, o que minha irmã teve? Minha irmã teve isso, e ela precisa ser olhada com cuidado. Aí ele começou super na defesa. Defender. E hoje, sempre eles tiveram um relacionamento muito estreito, de cuidado, dentro do limite dele, porque a gente não pode deixar que os irmãos sejam responsáveis por essa criança, porque é muita carga. Então eles são irmãos, se provocam, se cutucam, um chora, e acho que isso aqui no fundo ele tem... Normal. Doutor Fernando, a gente vê, por exemplo, a Carol e uma mãe muito esclarecida, isso é exceção, né? Não é? É uma exceção transparente, assim, passou por toda aquela luta, é claro, as dúvidas, ou como seria essa parte nova, é o que ela falou, realmente houve essa mudança de rumos na vida dela, da família, tudo. Mas, infelizmente, a gente não consegue ver, não são todas assim, né? As famílias geralmente acabam se desestruturando muito. O que uma família precisa fazer num momento como esse? Não só o pai, a mãe, mas os irmãos, os familiares, o que eles podem ajudar? Eu vou colocar um outro contexto nessa história. Vamos lá. As famílias nunca se desestruturam porque nasceu uma criança especial. Elas já estão desestruturadas, é só a gota d'água. E essa desestruturação vai aparecer. Nasceu uma criança, foi por causa disso. Não, isso aqui é o que a gente chama de gatilho. Quando tem uma família que está adoecida, mas aparentemente ela está saudável, e tem um fator que a gente chama de fator predisponente, ela já está cheia de problemas. A hora que vier um gatilho, desmorona tudo. Então tem o gatilho, por exemplo, que é o nascimento de uma criança. Isso é um gatilho. A família, quando está cheia de problemas, aquilo é o efeito dominó. A partir daquilo começa a desmoronar uma série de histórias. Problemas de relacionamentos entre a família, distúrbios, referenciais doentios. Aí fala assim, foi a criança que causou isso. Não, a criança não causou esse problema. A criança é só uma gota dentro desse copo d'água. Só que aí isso aqui desestruturou. Então, quando se vê família, de uma forma em geral, a família, se ela for adoecida, o ideal é que ela trate antes que apareça a doença, que ela se estabeleça. E é muito comum ver as famílias com problemas, quando fala, não, tá tudo normal, tá tudo saudável, tá bom. Aí vem, qualquer coisa pode ser um gatilho. Por exemplo, se eu sofrer um acidente e ficar paraplégico, não é um gatilho? É. Nasce uma criança com problema, é um gatilho? É. A separação de um casal, é o gatilho? É. E assim vai, qualquer coisa pode ser um gatilho. Até o resto da vida. A questão é...
Então fala, é mais fácil a gente falar assim, o problema todo foi por causa dessa pessoa. Então fica assim, quer dizer que a criança especial foi a responsável pela infelicidade, pelos problemas da família? Não, ela foi apenas o gatilho que disparou algo que já estava montado. A doença familiar, se ela não for vista, qualquer coisa pode ser um gatilho. Qualquer. E vai acontecer. Aí depois fala assim, é por causa da criança. Então não é. A maioria dos problemas quando tem, por exemplo, uma criança autista, apareceu, pode procurar. Tem duas coisas que precisam ser tratadas. Primeiro, a criança, dentro das necessidades que a criança tem, pelo problema que ela tem. Agora, tem uma outra coisa que precisa ser tratada, a família que está ao redor. E essa família, aquele problema denuncia o lado doente, os problemas. Como ela falou, e é normal isso, o que ela passou é exatamente isso. Quem é o culpado? Se isso aqui é genético, aí vem outra história, autismo é genético, não é genético? Não, não é genético, mas parece que tem alguma coisa, tem uma síndrome de Rett, que aí sim é genético relacionado ao cromossomo X. É que o autismo é um conjunto de sintomas. Pode ser que daqui a alguns anos consiga pegar esse autismo, que a gente chama, e dividir em várias doenças, que aí vendo causas, porque ninguém sabe direito qual é a causa disso. Mas veio de mim, eu criei um ser doente, o que aconteceu? O típico é assim, o que eu fiz? Joguei pedra na cruz, falei mal de alguém, a culpa que eu fiz alguma coisa lá atrás, agora estou sendo punida. Veja, essa criança tem alguma coisa a ver com isso? Imagina. Não. Só que ela precisa de cuidado e, ao mesmo tempo, quem está ao redor está vivendo uma série de conflitos emocionais. Isso é o comum, é isso que acontece. Nós temos controle sobre a vida. Eu quero que meu filho seja assim. Quem diz que o filho vai ser aquilo que a gente quer? Exatamente. Aí fala assim, é que ele nasceu e tem autismo. Mesmo que os filhos não tenham. Lá na frente ele vira para o mundo das drogas e fala assim, mas eu não queria isso. Ué. Aí vem um filho que não tem dificuldade. A gente não está contente com a cor do nosso cabelo dos nossos Exato. Aí vai que... Exatamente. Todo mundo tem olho escuro, quer ter olho verde. Quem tem cabelo liso quer ter cabelo caracolado. Sempre tem algo para reclamar. E aí tem uma coisa que é típica. Nós fazemos projetos para filhos. Isso é péssimo. É péssimo. A gente faz. Aí fica assim, eu penso em um filho, esse filho vai ser assim, que o filho vai ser assim. Aí nasce um filho, que não é nada daquilo que você planejou. Não é nada. E não é mesmo, porque filho é algo novo. Existe uma coisa, que é o projeto que eu ponho no filho, e quem ele realmente é. E aí meu filho é especial, porque ele é único. Com certeza. Do jeito dele. E eu tenho que aceitar meu filho do jeito que ele é. Isso independente se ele tem autismo, se ele não tem autismo ou qualquer outra coisa. Porque ele é um ser único. Com certeza. Dentro desse ser único, por exemplo, eu tenho 2 filhos que são completamente diferentes. Mas completamente diferentes. Um tem uma inteligência absurda. Para estudar para ele não precisa estudar, ele presta atenção. Mas ele tem um sério problema nas relações pessoais. Olha que coisa. Aqui, para estimular, precisa estimular a necessidade dele vendo o que ele tem de bom e ajudá-lo naquilo que ele não é tão bom. É um filho comum. A minha filha é o contrário. Para estudar é complicado, mas ela tem uma inteligência emocional impressionante, até uma facilidade em relacionamento. Cada vez que eu entrava em contato com ela, tinha umas 10 amigas dentro do quarto dela. Eu falei, não é possível, o que virou isso aqui? Mas ela tem essa capacidade, mas na parte de inteligência que seja racional, nós temos um monte de inteligências. Ela precisa estudar bem mais do que o precisa estimular, ali precisa estimular o estudo, o outro precisa estimular mais relacionamento, dentro da necessidade de cada um. Então é igualzinho, cada filho que vem tem necessidades. E aí nós vamos ver, as necessidades não é para transformar o filho no que eu quero, mas no que ele pode ser. Pegar todos os dons que ele tem, as qualidades, e melhorá-las. E aquilo que não é tão bom, ajudar a melhorar para ser um quê? Um indivíduo que faz parte da sociedade. Bom, doutor Fernando e Carol, nós estamos recebendo então alguns recadinhos dos nossos telespectadores. Daqui a pouco a gente manda beijo para todo mundo. Kiko, deixa eu dividir com você uma pergunta. Vou começar aqui com a da Ana Regina, de Bonfim. Ana,
Um beijo para você, um beijo para todos de Bonfim, que sempre está acompanhando a programação da TV Mais Ribeirão. Está falando assim, doutor Fernando, percebo que a sociedade ainda é preconceituosa e sem paciência com a criança que necessita de uma atenção especial ou que precisa de mais cuidados. Isso se entristece uma mãe. Não é a chegada do bebê especial que dá tristeza e medo. Acho que o que ela está falando não é... Qual era a pergunta? Ela um comentário. Acho que é mais um comentário. Acho que ela está falando, então, ela está colocando... preconceito. Sobre o preconceito. Então, sem paciência dos outros. Não é nem tanto só uma questão da mãe. Preconceito já é outro campo, que um dia a gente poderia montar um programa só sobre preconceito. Exatamente. Porque quando se fala de preconceito, nós estamos falando só de um indivíduo que é diferente. Porque o preconceito é algo assim, se for diferente, não presta. Então pode ter um preconceito sobre, sei lá, a cor da pele, preconceito sobre a religião, preconceito sobre a origem onde nasceu. E a gente tem um monte de preconceito. Preconceito com homossexualidade, é um monte. Preconceito é uma doença. Não importa o que eu coloco aqui para dizer que é isso. A doença é o preconceito. Ele existe. Nós vivemos numa sociedade que é cheia de preconceitos. Cheia. E o maior preconceito existe, por incrível que pareça, é dentro da própria família. Se eu vivo num universo que é cheio de preconceitos, se eu alimentar o preconceito, eu estou fazendo parte do preconceito. A partir do momento que o preconceito existe lá fora, isso não entra na minha vida. Se eu ficar dando força para isso, eu acabei de alimentar o preconceito. Então, eu estou colocando preconceito como uma coisa em geral. Então, quando tiver preconceito, seja do que for, é simples. Simplesmente elimine esse negócio da sua vida, não ponha força nisso. Porque se puser força, eu estou colocando mais lenha nessa fogueira. Isso não vai adiantar. Mas tem preconceito sobre tudo quanto é coisa. Então, o preconceito existe e é triste, porque isso é uma doença da sociedade, que no fundo eu não aceito o diferente de mim. É diferente de mim, já tem preconceito. Pronto. Exatamente. Isso é uma doença seríssima. Com certeza. Temos aqui também outro comentário. Sempre ouço que ser mãe ou pai de criança especial torna-se esses pais mais especiais. Tive essa certeza quando chegou a Alícia, filha de um casal de amigos. Os pais dela tiveram a vida transformada. Parabéns pelo tema. Rejane Basílio dos Campos Elíseos. Beijo pra você. Carol, você pode falar isso mesmo, né? Acontece isso, ainda bem com diversos casais. Acontece. Eu não permaneci casada, mas realmente, eu até recebi, quando tudo aconteceu, foi muito engraçado, porque eu recebi um e-mail esses e-mails que falam isso, mães especiais para filhos especiais. Minha primeira, que foi muito na semana, aí eu falei, gente, eu não quero ser mãe especial, eu quero ser uma mãe normal, não estou preparada para isso, porque eu nunca tive ninguém que eu conhecesse, eu não tive contato. Não então, tinha nenhum amigo, eu era muito nova, nada. Eu nunca tinha tido nenhuma relação com alguma família, nunca. E então, para mim, foi o primeiro impacto, até hoje eu dou risada, que eu recebi exatamente esse e-mail, eu falei, não quero, que coisa, né? O que aconteceu? Mas depois, com o decorrer dos anos, nem dos anos, logo quando hoje eu vejo ela, quando ela fez 15 anos, né? Eu escrevi uma coisa para ela, falando exatamente o que você falou no começo do programa, quem aprendeu mais com quem? Sabe, todos esses anos foram de muito investimento nela, terapêutico, de tratamento, de medicação e tudo, mas o que eu aprendi, o que minha família aprendeu com a vinda dela foi tão mais rico do que eu acho do que a gente pôs nela. Imagina. Olha, também parabenizando pelo tema, Júnia Azevedo, Gisele Forte de Souza, Thelma Elorriaga, Laís Pinheiro, Calopes, Bárbara Fernanda, Cate Bianchi, Fúvia Borges, Camila Lacerda Garcia, Carolina Barbosa. Eles estão verdade. aprovando o tema, parabenizando a escolha do tema, para que a gente possa aí sempre estar fazendo aí debates como esses aqui no Holofote. Muito obrigada, a gente agradece, manda um beijo no coração de todo mundo que está nos acompanhando, o pessoal que está mandando recadinho pra gente através do 2111 2133 e também através das redes sociais, através do nosso Facebook.
Facebook/Programa Holofote. É isso mesmo. E falar sobre a primeira Semana Internacional do Transtorno, convidar as pessoas para participar, né, Carol? Isso, eu acho que vai ser um evento muito legal, que a gente planejou para atender vários tipos de pessoas, desde o profissional, dos pais, dos terapeutas, que hoje têm buscado informação e não se encontra. Hoje eu acho que é um tema muito novo, até isso, é genético, não é genético, já conseguiram a cura desse gene? Não. E acho que tem muita coisa nova aí e vai ser... As pessoas que não conseguem muito ter acesso a essas informações vão ter de vários temas, desde inclusão social, adaptação de material, organizar sua casa, seu espaço, medicação, que eu acho que tem muitas dúvidas, medicar, não medicar, é uma coisa emocional ou é uma coisa química. Então, nós estamos divididos em 2 grupos, tanto o workshop, que é a palestra, a única palestra que vai ser paga, e várias outras atividades gratuitas. Então, temos oficinas para as crianças, cinema, outras palestras com vários outros profissionais. Acho que uma amostra de arte, como as crianças da AMA fizeram, e vai ser... A programação toda está no site e acho que as pessoas não podem perder essa oportunidade. Não, com certeza. Eu achei assuntos tão interessantes que serão abordados lá. A pesquisa busca a cura do autismo, através de estudo com células nos dentes de leite das crianças. É um projeto muito E também legal. o uso, é claro, do canabidiol dentro do tratamento do autismo aqui no Brasil, que é um assunto muito novo agora também. Né, Polêmico e que eu acho que... Exatamente, todos estão precisando de mais informações. Você nos trouxe também alguns dados, nós temos o site teabraço.com.br para vocês obterem mais informações. Nós temos aqui um vídeo que a gente vai comentando, na verdade são algumas telas, a gente vai lendo com vocês, se vocês quiserem também falar alguma coisa, tá bom? Vamos lá, vamos passar para o pessoal que está em casa acompanhar junto com a gente, Bia. Mais importante, antes de tudo, eu sou uma criança. Meu autismo é apenas um aspecto de toda a minha personalidade, ele não me define enquanto pessoa. Os adultos têm certo controle sobre como definem. Obrigada. Já as minhas percepções, não é, sensoriais estão aí desorganizadas, não é? Tem que ter essa integração realmente, poder aí... um dos aspectos mais difíceis é essa comunicação, é entender o que o autismo, o que a criança autista precisa realmente, né? 3, por favor, lembre-se de distinguir não quero de não consigo, que isso tem uma grande diferença. Isso é muito forte, É muito porque às vezes a importante, criança né? não consegue fazer porque ela não recebeu de fato como aquilo deve ser feito, né? E isso não é só para as crianças autistas, viu? Isso serve para todas. Para todas, né? doutor Fernando. Se A vocês coisa tem que ficar olharem, bem é para clara, né? todos. É verdade, eu penso concretamente, isso significa que eu interpreto tudo, literalmente, tudo que está se passando, situações tão comuns e corriqueiras no dia a dia, elas interpretam, elas entendem da maneira Do delas. jeito delas. Sim. Você tem que entender como é que elas funcionam. E às vezes é difícil fazer pegadilho, piada, por isso que elas são muito puras, às vezes, no meio social. Por favor, seja paciente com o meu vocabulário limitado. E esse vocabulário não é só linguagem, é a atitude, a postura, a forma de comunicação. É respeitá-la dentro dos limites, que de novo também serve para todas as crianças. Lá, como linguagem é muito difícil para mim, eu me oriento muito pela visão. Então é muito importante a gente prestar atenção, não é, em todas essas atitudes que acontecem no dia a dia e que elas estão enxergando da maneira delas, quer dizer, bem com essa percepção Única, pensada, bem única, né? Por favor, priorize e procure construir a partir do que eu posso fazer mais do que aquilo que não posso fazer. E olha, vocês estão vendo, tudo isso aqui serve para qualquer criança. No fundo, os conceitos que se usam aqui são os conceitos para qualquer criança. Se eu pego uma criança, exijo dela uma coisa que ela não consegue fazer, ela vai ter uma autoestima lá embaixo. É igualzinho. Se vocês olharem, é tudo o saudável, que serve para todos. Olha lá. E eu acho importante... Nas Interações sociais. E a gente tem que ajudar nas interações sociais dos filhos mesmo, né? Em todos. Tente identificar o que inicia meus surtos.
Isso é muito importante para ver qual que é o gatilho que pode ter crises, que ela pode, se é o som, se é o tátil, se é a luz. E quando a gente consegue entender isso, tem várias regras e manejos para a gente conseguir tirar essa criança disso. E a 10ª e última, ame-me incondicionalmente. Dentro desses 10 itens, são todos os itens comuns para todas as crianças. E às vezes são através das crianças especiais que nós descobrimos que o que a gente fala do tratamento especial, no fundo, é o tratamento comum. Tem uma característica no autismo, que a Carol sabe muito bem disso, que ela convive com essa história. As crianças têm uma hipersensibilidade enorme. Às vezes um som simples para nós, para a criança, de repente, ela pega aquele som dentro dela que tem um significado enorme. Então, todo o sensorial dela, tato, gustativo, tudo, a audição, a visão, a luz, tem às vezes uma hipersensibilidade, como também pode ter uma hipossensibilidade. Então então fica assim, esse som é suportável para mim. De repente, para a criança simples autista, parabéns. Olha lá, qualquer coisa, é um estímulo. E a criança entra debaixo da mesa e os pais falam, gente, eu fiz essa festa, por que ele está pondo a mão no ouvido? Só que aquilo explode dentro dele de uma maneira... No evento nós vamos ter um túnel sensorial muito legal, que trabalha todas essas sensações na criança, com terapeutas adequados, explicando para a mãe como desfazer essa hipersensibilidade, quais são as técnicas, porque eles estão aí, não tem como a gente pôr numa caixinha dentro do quarto. Certeza. A gente tem que adaptá-los para estarem em todos os lugares possíveis, né? Bom, fazendo mais uma vez o convite para você, telespectador, e lembrando que a nossa produção vai disponibilizar esse vídeo também e mais informações para você que quiser, então, através do site, também através do nosso Facebook e através do site tiabraço.com.br, primeira Semana Internacional do Transtorno Espectro Autista, aqui em Ribeirão Preto, do dia 17 a 22 de março. Não deixe de participar, obter mais informações. Os números que você trouxe aqui para a gente são números um pouco até preocupantes quando a gente fala do nosso Brasil, né? Que o Brasil tem 106 instituições especializadas no transtorno. Para atender toda a demanda do país, precisaria de 40 mil. Então, com certeza, essas ações, que são ações que vocês se juntam, familiares, amigos, pessoas que acreditam e podem ajudar e muito essas famílias. Assim com como certeza. A gente hoje está trabalhando no evento, principalmente para preparar os pais, que eu acho que as instituições, as terapias são fundamentais, mas a criança passa a maior parte do dia no seu convívio mesmo. Então, a partir da hora que os pais também aprendem as técnicas, o manejo, isso vira rotina e como o Dr. Fernando falou, sempre, até se você aplica nos seus filhos que têm um comportamento típico, a organização, o funcionamento é bem mais legal e flui tudo dentro da casa. Então, o apelo nosso é para as famílias não só jogar responsabilidade perante as instituições ou clínicas, mas vem aprender, que é muito gratificante. Porque é importante a gente saber, né? A gente sempre, é o que nós esperamos das crianças que são aí, que passam, que são especiais, que têm aí o autismo, mas o que elas esperam da gente também é muito importante. A gente entender este mundo, né, e trazê-la para o nosso mundo. Seria isso? A gente tem que fazer uma ponte. Eles têm uma percepção de vida completamente diferente da nossa. E aí tem um erro nosso, de novo, assim, nós aqui entre nós. Somos autistas? Olha, no fundo, acho que nós somos. Isso aqui é só... mas é verdade. Porque fica assim. Quando eu generalizo e falo assim, se eu penso assim, então você pensa assim. Se eu acredito nisso, você acredita nisso. Se eu faria isso, você faria isso. Isso se chama generalização. Isso é um absurdo. Só eu penso, sinto e faço do meu jeito. Ninguém mais faz isso. Então eu preciso reconhecer a minha individualidade. E às vezes eu misturo o meu jeito de funcionar com o do outro. Isso não funciona. Cada um é do seu jeito. E a base é cada um do seu jeito. Essa criança, de que jeito ela é? A criança autista tem uma grande dificuldade de simbolizar. É uma coisa estranha. Por exemplo, se eu apontar o dedo para lá, ela olha para o meu dedo, não para lá. Porque ela é literal, ela vai aqui, ela está olhando aqui, ela não olha lá. Então, ela tem uma característica diferente.
Nós temos 3 campos, 3 universos que nós precisamos trabalhar, todos nós. É o intrapessoal, eu comigo mesmo. O interpessoal, eu e você ou você. E um outro campo que é o sistêmico. Essas crianças, elas vão ter uma dificuldade, elas ficam muito no intra e tem uma dificuldade no inter e no sistêmico. Aí tem aquilo, não só aquilo que a gente espera, porque pai e mãe é ativo. Nós temos que dar aos filhos condições para eles se tornarem cada vez melhores e mais incluídos na vida que os cerca. Um dos grandes problemas que existem nos casos especiais é a família se fechar. Só que quando a família se fecha, também dificulta o contato dessa criança com o mundo lá fora. Por vergonha, por preconceito, por conceitos completamente não entender o porquê que tudo está inadequados. acontecendo. E a criança faz parte de um sistema. Cada criança que está lá, seja ela quem for, que problema ela traz ou não traz problema, vocês já viram alguém sem problema? Sinceramente, não existe. Então não chega preconceito com... Então depende. Se tiver o mesmo problema que o meu, tá certo. Cada um tem os seus. Essa criança tem os seus problemas, vamos agir para mim. Haja como se fosse uma criança comum. Ela é comum, tem necessidades especiais. Então tem um conceito que eu uso muito, que é assim, o que é saudável? Todos nós somos iguais. Todos nós, como seres humanos. E somos diferentes na sua individualidade. E que bom que nós somos diferentes, porque a diferença me alimenta, a diferença faz com que eu veja o mundo de um outro jeito. Nós não vivemos um mundo da biodiversidade, valorizamos isso dentro da ecologia. Por que nós queremos todo mundo pensando do mesmo jeito, da mesma forma? Põe num molde e fala, para ser aceito na vida você tem que ter esse corpo, essa forma de pensar e assim vai. Não é uma loucura isso? Seria do Isso é vento uma sem o amarelo. loucura, exato. Então essas crianças que vêm, essas crianças não são as crianças não, adultos, seja, quando você fala uma coisa diferente, parece que você é um bicho excluído que não pode existir no sistema. Essa criança, quando aparece num sistema, é interessante. O sistema tem que acordar para a vida do jeito que ela é. E muitas vezes o sistema está fechado. Essa criança exige que você mude. Como também se tiver uma doença dentro de cada um de nós, a doença exige minha mudança. É verdade. Um movimento muito É a legal mesma coisa. que está acontecendo. Eu sempre me perguntei as épocas que eu estava aqui em Ribeirão, eu falei, gente, será que só eu tenho? Porque eu não conhecia outras mães, eu não conhecia ninguém. Não era possível, sabe? E com esse movimento, o tanto de mães que também estão abrindo a porta, eu tenho. Que bom. Sabe? E isso está desmistificando da porta de casa para dentro. E é essa a nossa intenção mesmo. Que bom. Muito obrigado. Doutor Fernando, mais uma vez, é sempre muito rica a nossa conversa. Muito obrigada. O senhor agrada o nosso público, a nós. Obrigada por trazer toda a sua experiência. Aprende, né, com assuntos como esse, não é? Carol, muito obrigada por mostrar, falar sobre o evento e principalmente mostrar a sua garra como mãe. Sei que você, quando recebeu, falou que você era uma mãe especial, mas acho que todas as mães, nós somos especiais. Concordo isso. Né? Então, parabéns ao seu trabalho. Mande um beijo para a Júlia, aqui de todos do programa Holofote. Muito Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, doutor. Bom, a gente vai encerrar o programa Holofote aqui, ao vivo na tela da TV Mais Ribeirão, prometendo voltar amanhã, aqui, no mesmo horário, às 11h30, não é? Às 11h30. Ai, olha só para falar que essa semana ainda nós vamos ter o sorteio do show do Zezé de Camargo e o último sorteio, né, É o último, ainda dá tempo de você participar. tvmaisribeirão.com.br. Entre, cadastre-se e ainda vai dar tempo. Essa semana é o último sorteio que a gente tem para fazer. Mas amanhã a gente espera às 11h30, tá bom? Olha, acompanha a nossa reapresentação às 19 horas aqui na tela da TV Mais Ribeirão, coladinho com Lincoln Fernandes e Flash Esportivo. Exatamente. E você continua a nossa grade de programação. Com certeza. Para quem tá ao vivo, então um beijo, uma excelente tarde. Agora, para quem vai assistir a nossa reapresentação, boa noite pra vocês. Isso aí. Fique com o Antônio Carlos Morandini, que também vai fazer um respaldo sobre as manifestações no país e, é claro, na cidade de Ribeirão Preto. Programação da TV Muito Mais Ribeirão, trazendo mais destaques aqui para você, telespectador. Tchau. Beijo.